sejam todos muito bem-vindos. Na melhor do café, né, pessoal? Então vamos embora. Bom, estamos estudando, estamos na página 122 do livro O Midrash diz. Ok? Pessoal, em breve vamos ter aí um curso de teologia no livro de Gênesis. Uau! Eu acho que esse estudo, pessoal, vai levar um ano todo, tá? Vou deixar aqui bem claro para vocês. Talvez esse estudo leve um ano todo, porque nós precisamos contar muito segredo do livro de Gênesis para vocês, ok? Beleza? Então, vamos esperar que Deus nos abençoe, que a gente comece esse estudo lá pro dia 20 do mês de maio, ok? Vamos pensar dessa maneira, ok? Então vamos lá. Página 122 fala assim: Axé pune Sansão. Ou seja, Deus vai punir Sansão. Os príncipes dos filisteus acreditavam em Dalila. Eles vieram secretamente à casa de Sansão e trouxeram com ele o dinheiro que prometeram a Dalila. Ela esperou até Sansão dormir profundamente e então chamou os filisteus para cortar 7 mechas na cabeça de Sansão. Ela testou se ainda era forte. Incomodado enquanto ele estava dormindo, geralmente, sempre que ele era incomodado por alguém, nesse mesmo dormindo, ele revidaria com um vigor incomum. Mas agora Dalila notou que ele afastou com a mesma força em que qualquer pessoa comum usa quando é perturbado durante o sono. Sua força sobrenatural finalmente acabou. Dalila chamou em voz alta: Os filisteus estão aqui, Sansão. Sansão se despertou, pensando: Eu os vencerei como sempre. Os filisteus chegaram mais perto, mas quando Sansão tentou cair sobre eles e expulsá-lo, descobriu que não podia. Ele havia perdido sua força especial. Os filisteus amarraram, então, sem demora, arrancaram os seus olhos, porque queriam ter certeza de que, mesmo que o seu poder retornasse, ele seria invencível. Um homem cego é bastante impotente, mesmo que seja forte. Como prometeram a Dalila, os filisteus não mataram Sansão. A cegueira de Sansão foi realmente um castigo, ou seja, medida por medida de Axé. Axé esperava que Sansão usasse os olhos apenas para Lechamai. Mas Axé não estava completamente satisfeito com Sansão. As mulheres filisteias eram agradáveis aos olhos de Sansão. Portanto, Sansão foi muito rigoroso. Axé foi muito rigoroso com Sansão. Ele o puniu fazendo com que perdesse a visão. Os filisteus levaram Sansão à sua capital, Asa. Eles amarraram com corrente e colocaram na prisão. Eles forçaram a um trabalho escravo. O castigo de Sansão e Asa também foi planejado por Axé. Asa, ele começou a deixar o caminho correto da Torá. Ele havia se envolvido com mulheres filisteias, portanto, ele foi punido em Asa. Os filisteus, observando Sansão cuidadosamente, eles estavam preocupados com uma coisa: ele recuperaria sua força depois com seus cabelos voltassem a crescer. Mas eles viram que mesmo depois do seu cabelo voltar a crescer, ele permaneceu fraco. Claramente, Axé não o ajudou mais.
porque Sansão havia violado as leis de Nazir quando seus cabelos foram cortados. Assim os filisteus relaxaram. Sansão causa um enorme Kedushá Hashem. Kedushá Hashem, ou seja, Sansão causa um enorme honra ao nome de Deus. Os filisteus começaram a comemorar o evento que Sansão havia caído em suas mãos. Eles deram uma grande festa em homenagem ao seu Deus, Dagon, e ofereceram-lhe sacrifício. Os príncipes filisteus gritaram: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossa mão. As pessoas comuns gritavam: o nosso Deus entregou em nossa mão o nosso inimigo, que destruiu a nossa terra e matou muito de nós. Os príncipes não quiseram mencionar esses detalhes em público porque era embaraçoso para eles, mas as pessoas comuns, que não eram tão inteligentes, disseram toda a verdade, que Sansão havia destruído suas terras e matado um grande número deles. Quando a festa estava em pleno andamento, os filisteus decidiram que Sansão venha nos divertir, e se as pessoas virem com os seus próprios olhos, as suas alegrias seriam maior ainda. Sansão foi trazido da prisão, guiado por um jovem garoto. Sansão foi colocado entre dois grandes pilares que sustentavam o prédio, e todos os filisteus olharam para o herói judeu cego, zombando dele. Sansão recebeu ordem para entreter o povo, enquanto seu coração estava pesado de tristeza. O edifício estava cheio de príncipes e nobres filisteus. Em uma varanda no telhado estavam as pessoas comuns, 3.000 homens e mulheres, e eles conseguiram assistir toda a cena ali. Sansão disse ao garoto que o guiava: por favor, guie-me a minha mão e deixa-me sentir onde estão os pilares. Estou tão cansado, devo descansar e apoiar nos pilares por um tempo. Sansão sentiu os dois pilares, uma à distância e outra, uma à direita e outra à esquerda. Eles eram os principais suportes do edifício. Então Sansão rezou: o Senhor sabe, Axé, tão como fiel julguei o povo de Israel por 20 anos. Eu nunca pedi a ninguém para me fazer menos favor, e nem pedi a alguém para carregar a minha vara para mim. Se eu sei que o Senhor pune um juiz com cegueira, e se ele certamente suborna, mas eu sempre julguei bem Israel honestamente. A razão pela qual fiquei cego é porque pequei contra o Senhor. Eu quebrei a minha Nezirut. Estou fazendo de chuva agora. Meus cabelos voltam a crescer e me considero um Nazir de agora em diante. Portanto, Axé, me dê força. Mais uma vez, não estou pedindo que o Senhor me ajude por mim mesmo. Sei que eu vou morrer junto com os filisteus. Estou lhe pedindo porque causei um Hiluf Hashem. Os filisteus agora acreditam que o Deus deles, Dagon, é o maior poder do mundo. Ajude-me desta vez para que o seu grande nome seja honrado. Axé ouviu a tifilá de Sansão. Sansão rasgou os dois pilares, agarrou os dois pilares centrais e o pressionou contra eles com toda a sua força. Eles cederam e o prédio inteiro desabou.
O telhado desabou junto com todas as pessoas que estavam de pé nele. Ele caiu sobre Sansão e sobre a multidão dentro do prédio, matando também mais filisteus. Morreram nessa ocasião do que Sansão havia matado em toda a sua vida. A notícia da terrível catástrofe se espalhara rapidamente pela terra dos filisteus, e os filisteus não podiam mais afirmar que o seu deus Dagom era mais forte do que o Deus dos judeus. As notícias chegaram também a Israel. Todos os judeus estavam tristes com a morte de Sansão. Sua família disse: queremos trazer o enterro judaico com a morte de Sansão. Sua família disse para eles: vamos viajar para Gaza e buscar o seu corpo. A família viajou para o local do desastre de Gaza, e eles imediatamente encontraram o corpo de Sansão e o levaram de volta para Israel. Sansão foi colocado para descansar ao lado do túmulo do seu pai. Embora os membros da família de Sansão estivessem na terra dos filisteus, os filisteus não se atreveriam a prejudicá-lo de maneira nenhuma. Ele estava aterrorizado, abalado pelo recente acidente. Pergunta e resposta. A pergunta: milhares de filisteus foram enterrados nos escombros do edifício. Como os membros da família de Sansão foram capazes de localizar o corpo de Sansão sem demora? Axé realizou um milagre. O nosso antepassado Jacó abençoou a tribo de Dan com a palavra: Dan será como uma cobra deslizando pelo caminho. O que ele quis dizer com isso? Jacó prediz que a tribo de Dan iria ter um juiz que mataria os seus inimigos e benir Israel sozinho, exatamente como uma cobra que ataca sozinho. No início, Jacó pensou que Sansão seria tão grande que ele se tornaria um ajudante de Machia. Mas então Axé mostrou a Jacó com Surakadosh que Sansão pecaria e seria morto pelos filisteus. Jacó então rezou: por favor, Axé, deixa Sansão ser como uma cobra, que quando morde o cavalo ao calcanhar, faz o cavalo cair para trás, como Sansão quebra os pilares do edifício, deixa cair atrás de Sansão e não em cima dele. Deixa todos os filisteus caírem mortos atrás de Sansão, para que o seu corpo possa ser encontrado com facilidade. Dessa maneira, ele poderá conseguir um enterro judaico. Axé entendeu ao pedido de Jacó e fez com que todos os filisteus ficassem atrás de Sansão. Foi assim que a família encontrou o corpo de Sansão sem dificuldade. Os filisteus continuaram a temer Sansão pelos próximos 20 anos. Dessa maneira, Sansão também foi como uma cobra. O veneno de uma cobra mata mesmo depois que a cobra morre. Da mesma forma, Sansão manteve os filisteus em alerta, mesmo após a sua morte. Sansão foi o último dos juízes. Depois dele, Samuel lidera Ben Israel. Ao contrário do profeta Samuel, não lutou contra os seus inimigos, os inimigos de Ben Israel. O seu trabalho era ser um nazir, um profeta de Hashem, e julgar o povo. Sansão foi o único profeta que caiu na mão dos inimigos. Jacó Avino, que previu isso,
encerrou a sua bênção para a tribo de Dan com a palavra: Leixou a terra que vite Hashem. Ainda esperamos por sua ajuda, Hashem. Nós esperaremos por Mashiach, e que nos dará uma ajuda eterna. Ajuda dos sofetim sobre apenas temporária. Uau! Bom, pessoal, essa parte aqui, não há explicação para vocês, sobre Jacob pedir a Deus, quando Jacó vai morrer, ele está doente e vai morrer. Então ele começa a abençoar seus filhos e dá bênção para cada um. E para a tribo de Dan, ele dá essa bênção de Dan ser uma cobra, ok? E isso está relacionado também lá na morte de Esaú. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que quando Jacó estava morrendo, estava ali abençoando seus filhos, ele viu todos os acontecimentos do mundo. A partir daquele momento até a vinda de Mashiach. Então Jacó ele conseguiu ver com Ruach Kadosh, com o espírito profético, o espírito de profecia. Então ele viu tudo isso acontecer com os seus olhos. E por isso que ele vai dar bênçãos especiais para os seus filhos. Ok? Então cada um aqui vai receber uma bênção muito especial. E aqui nós temos que ele viu Sansão. Ok? E chegou o tempo que ele viu Sansão. Que Sansão era forte, poderoso. Então, e por isso que ele vai dar essa bênção. E ele vai rezar perante a Deus. Bom, pessoal, é claro que aqui, não, Gil não está na Bíblia, irmão Gil, não sei o que. Pessoal, nós estamos falando da tradição judaica. Nós estamos falando da Torá oral, da Torá explicada. Então, Torá oral é uma maneira de falar assim mesmo. É a Bíblia explicada, mais do que explicada e mais detalhada. Ok? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar aqui, a gente tem que trazer isso para vocês. Falar bem no pé da letra, para que você possa entender assim mesmo. O irmão Gil está com heresia. Não é que está com heresia. Isso aqui é a tradição judaica, contando desde aquele tempo e contando até nesse exato momento, até agora. Ok? E vai contar muito mais lá para frente. Beleza? Bom, pessoal, tudo de bom. Um forte abraço para vocês. Quem gostou, compartilha, deixa o seu like. Amém? Estamos na página 125 e nós vamos falar sobre Mirra ou Mica. Ok? Nós voltaremos logo logo. Shalom Brahá e até a próxima.